Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Dizem que mentira tem perna curta. Olha, minha gente, eu acho que essa expressão precisa ser atualizada frente ao mundo com uma ascensão tão grande do fascismo e de tantos governos que dialogam tão bem com a mentira que a gente nem pode chamar de governo. Para entender melhor o que está acontecendo, que fenômenos são esses, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é o psicanalista, escritor, tradutor Paulo Schiller, ele que estará desfilando na Feira Literária de Paraty com sua mais recente obra, A Paixão pela Mentira, A Família e as Tiranias, uma publicação da Todavia. Professor, que alegria falar com o senhor, obrigado pela disponibilidade, viu? Imagina, obrigado pelo convite. Paulo, que também é professor do Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP da USP. E vamos começar do início, professor, que me parece muito interessante como tu, ao longo do teu livro, vai explicando um pouquinho dessa relação da mentira com o ser humano e vai lá para nossa infância, no momento, digamos, que a criança descobre que ela pode mentir e é um momento de refúgio, é quase um mundo particular que não deixa de ser um pouco do que a gente vê quando, sei lá, o Trump inventa suas mentiras. Enfim, antes da gente fazer essas correlações, explica um pouquinho qual que é a origem da mentira dentro do ser humano? Realmente começa ali nos 5 anos de idade? Sim, isso é uma passagem mais breve do livro, não é? É quase que aí uma curiosidade, mas sim, a criança pequena, ela lá para os 4, 5 anos de idade, frequentemente começa a contar pequenas mentiras, né? Então, você que comeu aquele chocolate que estava ali, não, não fui eu, e na verdade, né, você sabe que foi, ou então, onde é que está aquele brinquedo que você estava ali usando há pouco tempo? Ah, não sei, não sei onde foi, e ela sabe. Quer dizer, nesse caso, desse tipo de mentira, a gente pensa que é o começo da construção de uma certa privacidade, porque a criança pequena, ela, ela vive num ambiente em que praticamente tudo que ela faz é visto, não é? É visto acompanhado por um adulto. Então, ela dificilmente tem momentos em que ela está só ou está fazendo alguma coisa que está distante do olhar dos outros. Então aí nasce essa questão da mentira infantil, mas que eu acho que não tem uma relação com a mentira nos governos de inspiração autoritária, em que o uso da mentira é sistemático, deliberado. Quer dizer, uma das características fundamentais desses regimes, como diz muito bem Humberto Eco, né? Quer dizer, um dos pilares desses regimes é o uso deliberado e sistemático da mentira. Eu falei da criança ali no livro quase como uma curiosidade, mas não penso que exista uma relação direta entre o uso da mentira por esses regimes autoritários e por essa mentira que a criança aos pouquinhos vai construindo, e não significa que ela vá ser alguém encantado pela mentira ao longo da vida, não é? Acho que são coisas diferentes. Dizer então que o Donald Trump age como uma criança de 5 anos que está descobrindo o prazer da mentira não é uma falsa verdade, né? Não é por aí, é uma outra Acho que mentira. não. Acho que é um outro tipo de mentira, não é? Acho que é uma mentira que, na verdade, existe um historiador, a própria Hannah Arendt, né? Num dado momento, ela vai dizer que para esses regimes totalitários, talvez importe menos ter uma legião de fanatizados e mais ter um número muito grande de pessoas que não sabem fazer a distinção entre verdade e mentira. Timothy Snyder, que é um outro autor que eu respeito muito, um historiador, ele também trabalha com a questão do autoritarismo. Ele também vai dizer que hoje em dia talvez importa menos se pensar se um regime é de direita ou de esquerda, mas se ele for autoritário, importa a gente conseguir distinguir o que é verdade do que é mentira no discurso do regime. Maravilha, professor. Então, para entender melhor de que tipo de mentira se trata essas que o Trump fala e por que não se relaciona necessariamente com a criança, com o nosso momento de infância, vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra, A Paixão pela Mentira, porque ela é muito interessante, que ela traz sim uma análise conjuntural sobre o que está acontecendo no atual momento, não só do Brasil, mas de tantos outros países mundo afora, mas é tudo muito embasado sobre a sua experiência como psicanalista, né, a partir das experiências
que tu escutou dos teus clientes, né, das consultas que tu fez durante 40 anos, 4 décadas, e aí a partir de tudo isso que tu vai quase confabulando, né, um conceito de mentira, enfim, é um pouco por aí, né, professor? Olha, com a ascensão desses regimes de extrema direita, né, pelo mundo nos últimos tempos, e mesmo pensando no fascismo histórico, existem muitos livros, estudos de historiadores, cientistas políticos, economistas, enfim, cientistas sociais que buscam as origens e causas do surgimento desse tipo de regime. Esse não é a finalidade do meu livro. Eu não sou especialista em nada disso, né? O que eu me perguntei num dado momento é o que é que a psicanálise, o que é que, enquanto psicanalista clínico, no meu dia a dia de consultório, sendo que o meu trabalho é fundamentalmente, poderia se dizer, escutar histórias familiares ao longo de décadas, o que é que eu poderia, como eu poderia contribuir para explicar por que é que tantas pessoas se encantam por esses regimes. Eu parti de duas frases, não é? Duas frases, uma delas do Freud, que vai dizer que a mentalidade de massa, que o instinto grupal tem a sua origem, seu alicerce fundamental na família. Existe um livro póstumo do Contardo Caligares, que se chama O Grupo e o Mal, foi publicado pela Fósforo, em que o Caligares estuda também a inclinação, a tendência de pessoas comuns se encantarem por esse tipo de regime, por regimes que, no limite, acabarão os prejudicando. E ele vai dizer que existe nessa escolha, nos estudos de historiadores, cientistas sociais, enfim, cientistas políticos, fica sempre um resíduo psicológico, que é justamente em busca disso que eu fui ao pensar em fazer o livro. Né? Existe um livro que eu li nos anos 90, que foi publicado no Brasil com o título de Os Carrascos Voluntários de Hitler, Daniel Goldhagen. Ele faz quando a Alemanha invadiu a Polônia e mais tarde a União Soviética, na retaguarda das tropas alemãs, na retaguarda do exército, seguiam contingentes que eu chamaria de policiais. Eram contingentes de civis, não militares, frequentemente sob um comando civil, um comando policial, que cometeram grandes atrocidades na esteira do avanço do exército. Não é? E nesse livro, o Daniel Goldhagen ele faz uma análise sociológica da composição desses contingentes de civis. E era uma reprodução estratificada exatamente como era a sociedade alemã na época, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista de profissões. Não é? Então, a paixão pela mentira, que é o título do livro, tem a ver com o encanto de tantas pessoas por este discurso que é sabidamente mentiroso. E ele vai tentar responder, não é? A um outro tipo de pergunta que é por que é que. Bom, a pergunta é muito ampla. A primeira pergunta, que eu acho que vai ser até um pouco o tema da mesa na Flip, é por que é que tantas pessoas fazem escolhas que as prejudicam? Por que é que alguém que. Por que é que uma mulher é capaz de votar em alguém que é misógino? Por que é que um judeu é capaz de votar num antissemita? Por que é que uma pessoa negra é capaz de votar em alguém que é racista? Não é? E a gente vê isso. Não é? Não é tão raro assim. Ou alguém que é gay vai votar em alguém que é homofóbico. Existem aí duas vertentes, pelo menos, para se pensar nisso. Mas por que que alguém vota ou escolhe um líder que, no limite, irá prejudicá-lo? E isso tem a ver com algo que a gente faz, todos nós, em uma certa medida, fazemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas particulares. E essa é uma das finalidades fundamentais de um processo de análise, né? Uma psicanálise é que eu pare de fazer reiteradamente, repetidas vezes, aquilo que me faz mal e que me prejudica. No caso, pode ser a escolha de um líder autoritário.
Vamos falar então mais sobre isso, sobre essas escolhas que a gente faz e tu deve escutar elas quase cotidianamente, né, nas tuas sessões e colocar um Isso, pouco mais da palavra família no meio desse papo, porque como isso. você mesmo disse, né, um dos temas que você mais se debruça, que mais escuta, são sobre esses dilemas familiares e eles acabam tendo muito respaldo nesse discurso dessas tiranias. Se a gente pegar o exemplo do nosso tirano, digamos assim, do tirano brasileiro, que foi o caso do Jair Bolsonaro, que dentro de todo o seu discurso ele sempre protegeu a família. Então me parece que existe uma correlação que a gente pode fazer também sobre esse núcleo privado, de proteger as pessoas mais próximas, proteger aqueles que estão ao nosso redor, como uma falsa sensação de proteção de um mundo em desfacelamento. Acho que tem duas coisas aí. Os regimes autoritários, os regimes de natureza fascista, de um modo geral, se debruçam sobre uma pauta de costumes. Eles propõem uma pauta de costumes. Nessa pauta de costumes está incluído, discursivamente, pelo menos, uma proteção a essa entidade família. Né? Mas a proteção da história familiar, a proteção de uma história familiar do, do, das gerações anteriores, né? A proteção que cada um de nós busca fazer em relação à geração dos nossos pais, dos nossos avós, isto é quase que universal. Isso é tema de praticamente todas as análises, de todo o trabalho psicanalítico. A gente frequentemente a gente a gente repete coisas na vida, no dia a dia, que a gente dizia que a gente jamais faria, não é? Que algum dos nossos pais fez ou que está presente na história familiar, e a gente acaba repetindo, consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente repete dizendo que não está fazendo a mesma coisa, para proteger algo da história familiar passada. Existem histórias familiares, toda história familiar tem transgressões, maiores ou menores. Toda história familiar, sem exceção. Então, desde a mentira, não é? A traição, deslealdade, roubos de herança, até grandes transgressões. Homicídio, é, assédios, abusos, não é? Estupros. Existem coisas mais ou menos graves nas histórias familiares, transgressões. E existem histórias familiares mais ou menos suaves nesse sentido. Todos nós, sem exceção, temos, de uma certa forma, uma missão de proteger essas histórias. Acho que a gente não tem tempo suficiente para entrar no detalhe de por que fazemos isso, mas fazemos. Isso é tema central de uma análise qualquer. O que o meu livro vai propor é que, com determinados líderes, a transgressão, as grandes transgressões passam a ser autorizadas no espaço público. E aí é conveniente para mim, que estou aí protegendo um avô que foi um homicida, aí, ou enfim, ou um pai muito violento, aí no espaço público, de repente, a violência é autorizada ou proposta. Então, é por aí que eu posso me encantar por um líder desse tipo, percebe? Essa é a ligação que, de algum modo, eu procuro fazer no livro e que eu vejo na clínica, que é algo da clínica. Então, uma coisa é a proposta de proteção da história familiar. A proposta de proteção da família, que a gente vê nesses regimes, tem a ver com o fato de que os regimes fascistas, na grande maioria das vezes, falam de um passado idealizado, de um passado ao qual se deseja voltar, que é um passado falso, que nunca existiu, mas que, por exemplo, é Make America Great Again, que é né, uma coisa mistificação de um passado que, na verdade, é falso. Ou então, pessoas que têm uma nostalgia do regime militar, ou então, na Alemanha do Hitler, pessoas que tinham uma, né, uma nostalgia por um passado
grandioso da Alemanha. Isso faz parte dos regimes fascistas, né? A busca de um passado mítico falso. Esse pode ter uma relação com a tentativa de proteger uma história familiar sem manchas, né? Uma história familiar da qual, da qual a gente procura contar uma história cor-de-rosa, não é? E, Theodor Adorno tem um estudo, foi publicado em 1950, chama Personalidade Autoritária, onde ele faz uma assim chamada escala de fascismo. Na verdade, ele entrevistou um número grande de pessoas na Califórnia na época, e as pessoas que se encantavam por esse tipo de regime autoritário não tinham críticas aos pais. Isso é uma relação interessante. Não sei se eu respondi essa não, pergunta. com certeza. É que eu fiquei aqui já pensando um pouco, porque eu também faço análise, daí já começo a me colocar um pouco nesses, fazer Também também. tem, todos nós temos família, não é? Exato, exato. Então, no final das contas, o que a gente está falando é essa adoração a esses regimes tiranos, que por mais que sejam completamente contradizentes com a nossa formação como pessoa, essa adoração ela é parte do pressuposto da empatia, de uma realmente de que de a partir do momento que tu olha aquela figura mentindo daquela maneira, mas em busca de algum nome, tu acaba gerando uma certa relação de proximidade com aquela pessoa. Aí tem duas coisas, né? Uma que é a busca da submissão. Então, em determinadas famílias existe um autoritarismo grande dentro de casa. E então submeter-se a alguém que sabe o que é bom para você, alguém que pensa por você, pode ser muito tentador, não é? Se você for pensar no grande inquisidor lá do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, ele vai dizer que as pessoas abandonam a liberdade com extrema facilidade em nome de ter alguém que diga o que elas têm que fazer. E a outra vertente disso que você está dizendo é que escolha profissional, escolha religiosa e escolha política frequentemente são sintomas. São sintomas ligados à história familiar de cada um. Não é? Então, com a escolha, com a escolha profissional, com a escolha religiosa e muitas vezes a política, eu estou também, de algum modo, sendo solidário ou cúmplice com algo da minha história familiar. Não são escolhas livres, é isso que eu quero dizer. Sim. São escolhas alienadas. Professor, olhando para todo esse problema e também se deparando com a realidade que a gente tem muito mais pessoas do que psicanalistas no nosso país, então não dá para oferecer para todo mundo sessões de análise semanais. A agenda do senhor provavelmente já está lotada e dos seus colegas também. Qual solução o senhor propõe para que a gente consiga refletir e consiga romper nesse ciclo de admiração e compactuação com a mentira e essas tiranias que tanto namoram a atual realidade humana? Aí, aí eu dizer que eu sei que tem um caminho para solucionar isso, seria aí também da minha parte uma mistificação. Seria o mesmo, quer dizer, o que um psicanalista pode transmitir, que é a minha tentativa, é dizer como essas relações funcionam, porque isso a gente aprende no dia a dia, não é? Pela própria análise primeiro e pelos estudos e pela clínica do atendimento. Então eu posso dizer assim, como é que isso funciona? Como é que as relações familiares funcionam? Como é que as escolhas são feitas? Por que somos assim? Aí cai num campo que já não é da psicanálise, talvez seja do filósofo, do religioso, enfim, do místico, não sei. Então, a psicanálise só pode propor alguma coisa cultural, no sentido de vamos falar disso, e o atendimento é sempre individual. A psicanálise não trabalha com grandes números, infelizmente. Não trabalha com pesquisa quantitativa, não trabalha com estatística. Não tem solução para. Em 1918, Freud fez uma fala importante em Budapeste, que ele propõe, aí sim,
psicanálise como oferecida pelo Estado, gratuita, acessível a todos, né? Talvez alguma coisa desse tipo, que um pouco disso, muito pouco, né? Já é feito por alguns grupos, em alguns lugares, mas é bastante limitado. Existem trabalhos, só vou lembrar mais esse, numa penitenciária, também na Califórnia, nos anos 90, dois psicólogos fizeram um trabalho extremamente interessante. Era uma penitenciária de crime, onde havia condenados por crimes graves, né? Geralmente homicídios. E nessa penitenciária eles propuseram um trabalho de psicoterapia de grupo, 12 horas por dia, em que os detentos narravam os seus pensamentos, os pensamentos que os levaram a cometer um crime, o que eles pensaram no momento imediatamente anterior a cometer a violência, o que eles pensaram depois, se na infância eles foram humilhados, se foram submetidos a cenas de violência, enfim, um grande trabalho. E a Sim. partir disso, eles escreviam um roteiro para uma representação teatral, que era feita por outros detentos que não participavam daquele grupo. Enfim, esse trabalho se expandiu bastante. A violência na prisão, no interior da prisão, se reduziu a zero. E a reincidência, depois do ganho que eles ganhavam, algum deles ganhava liberdade, se reduziu em 83%. Então, esse é um trabalho de psicoterapia com base, enfim, né, na verdade, tem algo de psicodrama aí também, representação teatral, que teve um efeito extraordinário e que, depois de premiado em Harvard, senadores republicanos acharam que os psicólogos estavam sendo muito moles com os presos e esse trabalho foi desmontado. Então, é isso. É, cada vez que a gente escuta falas como a do senhor e tantas outras, a gente vê, parafraseando, que falou que a falta de educação é um projeto no país, né? Darcy Ribeiro que falou isso. E no caso, ignorar a saúde mental também é um projeto. A quantidade de Claro, respostas que a gente vê claro, com qualquer estudo, com qualquer nível de afeto claro, combatendo violências das mais desmedidas, as mais cotidianas, mostra como realmente a intenção é que a gente continue meio zuretinha assim mesmo, sabe? Porque é claro, impressionante, que dor ouvir tudo isso. claro, claro. É, professor, o tempo basicamente acabou. Fiquei com uma curiosidade aqui só para te perguntar aqui no final. É tão nítido quando o senhor está fazendo algum atendimento dentro do consultório que ali a pessoa, quem está em análise, está mentindo para ti. É tão nítido flagrar a mentira dele quanto é nítido quando tu vê um tirano desses mentindo em rede nacional? Não, não necessariamente. A gente, a gente se depara com a mentira, claro, porque todos nós mentimos, né? Nenhum de nós é. Nós não somos anjos cercados de perversos por todos os lados, né? Mas você às vezes atende alguém que é alcoólatra durante 2 anos, 3 anos. Eu tenho exemplos disso, em que a pessoa em nenhuma vez diz que bebe. Você não tem como saber, não é? Então, você só tem acesso ao que ela diz e às vezes, pelo conjunto do discurso, passagem do tempo, atos falhos, algum sonho, você consegue entrar por um caminho aí de algo que está sendo escondido ou distorcido. Minha gente, esse foi o professor Paulo Schiller, psicanalista, escritor, tradutor. E não pense que é tradutor de inglês e espanhol, que já seria muita coisa, mas é tradutor do húngaro, minha gente. Ele simplesmente traduziu, perdão, o prêmio de literatura, Nobel de Literatura de 2025, agora do ano passado, Laszlo Krasznahorkai. Enfim, estou entendendo que essa é a pronúncia. Já vi gente falando com outros acentos, mas essa foi a que mais ouvi. Professor, qual que é o maior desafio de traduzir o húngaro? Qual que é assim um momento mais difícil de trazer para o latim? São línguas de estrutura sintática muito diferente, né? Ah, tempos verbais diferem muito. É uma língua, o húngaro é uma língua muito rica em
adjetivos, advérbios, tal, possivelmente mais do que as línguas latinas, como o português, de um modo geral. É, enfim, é que eu sou praticamente nativo nas duas línguas. Então, quando eu nasci, meus pais eram imigrantes, recém-chegados, não falavam português. Então, eu aprendi húngaro junto com o português. E aí essa transposição fica mais fácil. Pessoas que aprendem húngaro mais tarde, eu conheço algumas que aprenderam e aprenderam muito bem, mas na hora da tradução tem dificuldades mesmo que você precisa transpor. Tem, bom, tem entrevistas por aí ou textos que eu escrevi por aí na internet que falam disso. Como que é muito obrigado em húngaro? Köszönöm szépen. Então, Paulo Schiller, vai um prazer imenso falar com o senhor. Até a próxima, viu? Até mais.